Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá ter uma discussão que eu acho importante. Essa discussão acaba sendo até um pouco apartidária, tá? Não importa se você é de esquerda ou de direita, mas a gente tem que falar sobre isso. É assim, temos que reduzir o custo dos estados, meus amigos, tá? Se o Brasil não reduzir o custo do estado, o peso do estado na vida do cidadão, de nada vai adiantar, ou de pouquíssimo vai adiantar, a reforma da Previdência. Porque, assim, sobrando esse trilhão de reais em 10 anos que o Paulo Guedes deseja, se não mudar a mentalidade política e você não reduzir o tamanho e as despesas do Estado, o único recado que vai se passar aos políticos é: sobrou um trilhão de reais para a gente gastar, vamos gastar? Né? Já estão falando em aumentar fundo eleitoral, já estão falando, sabe? E ninguém fala, por exemplo, em redução de assessores para o deputado, redução de assessores para o senador. Ninguém fala na questão das lagostas do STF, tá? Como que os tribunais de justiça dos estados jogam dinheiro fora, com auxílios, etc, etc, etc. No Rio de Janeiro, parece que teve um grupo de juízes que recebeu grana do Estado para fazer mestrado fora do Brasil, morando assim, um ano e pouco fora do Brasil, recebendo salário. Pô, não entregaram a dissertação de mestrado. Quer dizer, o juiz sai para fazer um mestrado fora do Brasil, recebe o salário nesse período, que dura entre 1 ano e meio e 3 anos, tá? Dependendo da velocidade dos créditos, etc. E não entrega a dissertação do mestrado. Não estou falando que ele não foi aprovado na dissertação. Ele não entregou a dissertação. E houve alguns casos assim, tá? Então, a gente tem que falar seriamente em reduzir o tamanho do Estado. E quando a gente fala em reduzir o tamanho do Estado, a gente não fala apenas de judiciário, de Ministério Público, Câmara Federal, Senado Federal e por aí vai. A gente tem que ir também para as pequenas coisas. Por exemplo, deputado distrital de Brasília. Vocês sabiam que além do salário de um deputado distrital de Brasília, que está próximo ao de ministro do Supremo, além do salário, cada deputado distrital de Brasília pode contratar 23 assessores e tem um total para gastar com esses 23 assessores de R$184 mil por mês com 23 assessores. Amigos, pelo amor de Deus, né? Mas a coisa piora, Deputados federais podem contratar 25 assessores cada um, tá? 25 assessores cada um deles, quer dizer, a somatória desses assessores, custando para o Estado R$ 106.866,59. Isso num ano, para os nossos 513 deputados federais, dá 2,631 bilhões de reais. 2 bilhões e 631 milhões de reais. Tá legal? Fora que um deputado federal tem um auxílio moradia de R$ 4.523 mensais, mas que pode chegar a R$ 6 mil mensais, tá? Então, na verdade, é 4.523 mais um puxadinho, tal, que pode chegar a 6 conto por mês. Além do salário mensal de R$ 33.763. Mas a coisa não para por aí, meus amigos. A Câmara Federal brasileira, a Câmara Federal, e mais 16 assembleias legislativas estaduais no Brasil têm auxílio paletó para seus parlamentares. Esse auxílio paletó custa por ano para os cofres da União 63 milhões de reais, tá? Agora eu faço a pergunta. Eu compro meus ternos, esse terno que você está vendo aqui, sei lá, se vocês gostam ou não gostam, tanto faz, mas eu compro meus ternos com o dinheiro que eu recebo da minha advocacia, das aulas que eu dou, das palestras que eu faço, etc. Né? O deputado não tem o salário dele para que ele possa se vestir? Ou será que autoridades
magistrados, membros da MP, etc., o salário deles tem que ser líquido. Auxílio paletó, que é isso? Isso não existe. Por acaso você vê algum diretor de uma empresa, algum gerente de uma empresa, olha, você vai ser gerente aqui do McDonald's, você vai ter o salário de 5 mil reais por mês, mais um auxílio. Existe isso, meus amigos, pelo amor de Deus, isso não existe, tá? Isso não existe. Como especialista, eu posso garantir, isso não existe. Não existe. Mas a coisa piora. A gente tem no Brasil 81 senadores que empregam 2.505 cargos comissionados que custam 0,6 bilhão de reais anuais. 0,6 bi ao ano. Tem noção do que é isso? Tá? Então, assim, o custo do Estado vai crescendo em cascata, né? Vai crescendo numa progressão geométrica. Eu queria falar sobre o número de assessores, tá? Porque a gente fica pensando assim, pô, 20 assessores, 30 assessores, parece que o Fernando Collor de Mello tem alguma coisa em torno de 50 assessores, tá? E eu queria fazer uma colocação aqui. Quando eu comecei a advogar, eu trabalhei no escritório que tinha alguma coisa como 25 advogados, era empregado e tal, e eu trabalhei no escritório que tinha alguma coisa como 25 advogados. 25 advogados, meus amigos, 25 advogados conseguiam cuidar de 30 mil processos. E posso falar uma coisa? Se você fizer um esquema de produção, tipo linha de montagem, 25 advogados cuidam de 30 mil processos com o pé nas costas. Porque quando você vai ter um volume grande de profissionais no escritório, você vai separar o advogado que faz as contestações, o advogado que faz as iniciais, o advogado que faz os agravos de instrumento, o advogado que faz os recursos de apelação e por aí vai. Detalhe, desses 25 advogados, como em qualquer escritório de advocacia, você vai ter um volume grande deles, sei lá, mais ou menos uns 4 ou 5, cuja função vai ser gerar recurso para o escritório, para que o escritório exista. Quer dizer, pagar salário, pagar aluguel, pagar conta de luz, pagar conta de telefone, etc. Tá? Agora, vamos a um ponto. Um gabinete de um senador, um gabinete de um deputado federal, não precisa ter um corpo de funcionários destinados à sua manutenção. Porque aquela verba vem de forma fixa. Vou falar mais ainda. A Câmara dos Deputados, tá, em Brasília, e assim como o Senado Federal, eles também têm um grupo de servidores públicos para assessorar os deputados. São pessoas concursadas e não comissionadas. Por exemplo, existem redatores em Brasília de discurso para político. É sério. Então, assim, o mesmo redator que de manhã redige um discurso, sei lá, para um Major Olímpio, tá? Ou para outro político de direita, esse mesmo redator à tarde, ele redige um discurso para Maria do Rosário, para o PSOL, ele pega mais ou menos o perfil de cada político, o que o político quer falar, e o mesmo redator vai escrever para Kim Kataguiri, Maria do Rosário, Pessoal do Novo, Major Olímpio, etc. Então, assim, já existem assessores do Legislativo que são concursados, que poderiam ajudá-los. Meus amigos, fala sério. Um deputado ou um senador não precisaria, estourando, no pior cenário, de mais de 5 assessores. E posso falar outra coisa? Tá? E esse é um ponto grave também. É assim, o meu escritório é meu, tá? É meu, do Paulo Antônio Papini, quem paga aluguel aqui sou eu, meu sócio também, o Dr. Guilherme, tá? Guilherme Mesa Simon de Lácio. Eu gasto meu dinheiro da forma que eu bem entender, tá legal? Então eu contrato quem eu bem entender também. Quando você tem... você está lidando com dinheiro público, não funciona assim, tá? Então vamos lá. Tem muito assessor desqualificado.
de vários deputados. Eu conheço vários, inclusive, tá? Eu conheço vários, alguns até que são clientes meus aqui do escritório. Gente que não tem qualificação para o cargo e tá lá ganhando 10, 12, 8 mil reais por mês. A gente sabe o que é isso, né, amigo? Rachadinha, é rachadinha, é rachadinha. A gente sabe, isso é uma regra do nosso sistema político. E isso é ambidestro, isso pega a direita, pega a esquerda. Não vamos ser inocentes de falar, só o PT faz isso. Não, isso é ambidestro. Tá legal? Então, assim, vamos ser objetivo. Você vai contratar um assessor. Eu sou deputado, eu vou contratar um assessor. Isso poderia ser resolvido até mesmo via uma ação popular, tá? Mas se eu sou deputado e vou contratar um assessor, no mínimo, no pior dos cenários, esse assessor deveria ter uma pós-graduação lato sensu. Ah, Paulo, mas olha bem, tal, tem advogado que não tem pós e é tão bom, é até melhor que o cara que tem mestrado. Eu sei, mas daí você tem que estabelecer um critério de corte, entendeu? Por exemplo, o Márcio Tomás Bastos não tinha pós-graduação alguma. Ponte de Miranda nunca fez pós-graduação alguma, ele parou de estudar formalmente na universidade. Mas daí, a gente está falando do mundo privado, tá? O cliente do Márcio Tomás Bastos, como advogado, era o cliente privado. E o cliente privado pega o dinheiro dele, se quiser, pega a lata de lixo, vou pegar a lata de lixo que está aqui, ele coloca o dinheiro dele na lata de lixo, faz uma fogueira, põe álcool em cima e queima. Dinheiro público é outro papo, meu amigo. É outro papo, tá? Mas a coisa piora, porque assim, se o problema tivesse apenas em Brasília, ah não, tudo bem, Brasília gasta essa grana toda, mas tá em Brasília, tá localizado em Brasília. Vamos lá, eu vou pegar 2 exemplos, porque o Brasil tem 5 mil municípios. O Brasil tem 5 mil municípios. Então eu vou dar 2 exemplos. Cidade de Iguape, tá? É uma cidade pobre, no litoral de São Paulo, litoral sul de São Paulo. É litoral sul, né, Mario? Litoral sul. Acabei de assessoria que a gente tem aqui e tal. Alta tecnologia, a gente conversa já, informação digital. Mas então, Iguape, uma cidade muito pobre, vive de um turismo, mas um turismo também de baixa renda. O turista que vai para Iguape não é o turista que vai para Ilhabela ou Maresias. É o turista de classe média baixa, tá? Cidade de 30 mil habitantes. Uma cidade de 30 mil habitantes tem 13 vereadores que, sem contar os auxílios, ganham 6 mil reais mensais. O que dá, se eu não errei as contas, 78 mil reais por mês só com Câmara de Vereadores. Só em salário de vereadores, com 13º salário, etc, vai passar de R$ 1 milhão ao ano. Uma cidade de 30 mil habitantes, tá? Mas a coisa piora. A Câmara Municipal de Iguape, que volto a falar, cidadezinha pobre, litoral sul de São Paulo, eu conheço a cidade, é um bando de duro que vive naquela cidade, tá? A Câmara Municipal de Iguape gasta uma média, isso está na internet, eu estou colocando o link aqui, vocês podem ver, tá? Estou colocando o link aqui. A Câmara Municipal de Iguape gasta algo como 700 mil reais mensais. Vocês fazem conta, meu amigo, de quantas cidades de 5 mil habitantes tem o Brasil? De 5 mil, 30 mil, 20 mil, que estão gastando essa grana, tá? Agora sai no consultor jurídico, o município do Rio Grande do Norte tem conta bloqueada pela justiça e decreta falência. Notícia foi de ontem. A cidade de Bento Fernandes, tá? Daí ela ficou devendo 4 milhões de reais para a Previdência, uma cidade de 5,5 mil habitantes, ficou devendo 4 milhões de reais para a Previdência. O prefeito, a justiça pegou, deu uma opção de pagar de forma parcelada, com parcelas de 73 mil reais por mês, quase 74 mil. O prefeito recorreu, não conseguiu, perdeu o recurso e as contas da cidade foram bloqueadas. Bom, vamos lá. E as contas da cidade foram bloqueadas. Vai ter uma discussão se o culpado é o prefeito anterior, se o culpado é o prefeito atual, tal, etc. Parece que até respondem processo criminal, por isso o prefeito anterior da cidade. Mas o que eu queria
o ponto que eu queria chegar é esse daqui. Tá? Vou ler o que está escrito aqui. Com as contas bloqueadas, a Prefeitura alega que não possui recursos para pagar funcionários. Antes de anunciar a falência, o atual prefeito cortou 52 dos 71 cargos comissionados e reduziu o próprio salário de 15 para 9 mil reais. Peraí, vamos lá, meu amigo. Uma cidade de 5.500 habitantes, num dos estados mais pobres do Brasil. 71 cargos comissionados. Sabe o que é cargo comissionado? É o Aspone, amigo do prefeito, amigo do político, que vai fazer porra nenhuma na prefeitura e ficar ganhando salário no mole. É isso, basicamente é isso. Cidade de 5.500 habitantes, com 71 cargos comissionados. Meus amigos, se o Brasil não reduzir o custo dos políticos, do Estado, sinceramente, a coisa não vai dar pé. Tá legal? A coisa não vai dar pé. Agora, só para finalizar, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu tenho que falar sobre isso. É claro, é muito fácil criticar Brasília, é muito fácil criticar os políticos. Mas, assim, o que você tem feito no seu microcosmo para tentar modificar alguma coisa? Procura dar uma olhada no seu prédio, na quantidade de recursos que eventualmente o síndico ou a administração do seu prédio gasta de forma desnecessária e que você não gastaria na sua casa se o dinheiro fosse apenas seu. Se não fosse um dinheiro compartilhado entre todos os moradores do prédio. A questão é a seguinte: como é que você acha que você vai conseguir modificar a estrutura política do Brasil se você não presta atenção no condomínio que você mora? Eu vejo pelo prédio que eu moro, por exemplo, tá? Eu vou em todas as assembleias, mas o pessoal do prédio que eu moro só vai em assembleia condominial uma vez a cada 2 anos, que é quando tem a questão da discussão da vaga da garagem, a modificação da vaga eventual modificação da vaga da garagem, tá? Então assim, se você não olha, voltando um pouco a Jordan Peterson, né? Como é que você pode querer arrumar o mundo se você não arruma teu quarto? Então assim, como é que você acha que você pode querer cobrar algo do político, mais austeridade com o dinheiro público do político, se você não faz isso em relação ao prédio que você mora, tá legal? Meus amigos, pensem nisso, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!